Boa noite, tudo bem com você? Estamos começando mais um estudo Ensinos da Bíblia, o Caminho. Você é o nosso convidado a partir de agora para estar conosco. Sabemos que está chegando aí o fim deste ano 2020, né? Muitos desafios nós estamos enfrentando nesse ano, né? E esperamos que ano que vem seja um ano de melhoras em todos os sentidos. E que tal você aprender um pouco mais sobre a santificação? Você quer ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais consagrada a Deus? Então, esse estudo de hoje é uma oportunidade para você aprender, né? E todos nós vamos aprender juntos aqui, à luz da palavra de Deus, como ser pessoas mais dedicadas, mais consagradas a Deus. E hoje eu tenho a alegria de estar aqui com uma irmã da nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmã, eu gostaria que você fizesse nesse primeiro momento uma oração para a gente iniciar o programa de hoje, tudo bem? Tudo bem. Vamos orar então. Querido Pai que estás no céu, graças te damos porque nos dá essa oportunidade de abrir a Tua Palavra e aprender sobre um assunto que é tão importante, porque muitas pessoas compreendem mal sobre esse assunto e talvez deixem de lado esse processo tão importante na vida do cristão. E que nessa noite nós possamos deixar um pouco mais esclarecido sobre esse assunto. Que o Senhor possa estar nesse momento agindo não somente em nós, em nosso coração, na nossa mente, o que vamos falar, mas também nas pessoas que estão ouvindo, que o Teu Espírito possa tocar no coração delas, para que elas também possam compreender melhor sobre esse assunto. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Então eu convido você que está nos escutando pela Rádio 106.3 e também pelas redes sociais, que já pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, deixa ao seu ladinho aí, vamos abri-la, vamos anotando os versículos, para que você possa, talvez, mais tarde, abrir eles de novo, esses versículos, e estar meditando aí para firmar ainda mais a verdade que nós vamos aprender hoje, tudo bem? E para iniciar então o nosso programa, eu gostaria de fazer uma pergunta para a irmã com base bíblica. Qual que é a vontade, qual que foi, melhor dizendo, a vontade de Deus a nível espiritual para o seu povo lá no Antigo Testamento? A Bíblia responde lá em Levítico 20, no verso 7. Então, aqui nos fala um pouco sobre qual era a vontade de Deus para o seu povo do Antigo Testamento. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo, o Deus de vocês. Então aqui nós podemos ver aqui a vontade de Deus, né? Dediquem-se a mim, porque eu sou um Deus santo, né? Então aqui está a vontade de Deus. Sempre foi que o povo de Deus fosse um povo diferente, né? Dedicado. E essa mesma vontade divina, irmã, de querer que o povo seja um povo santo, um povo consagrado, nós podemos encontrar também alusões a isso no Novo Testamento? Sim, com certeza, né? Porque o Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do futuro, né? Então ele deixou também em Hebreus 12, capítulo 12, verso 14, ele nos diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, santificados, pois sem isso ninguém o verá. Então é muito sério isso, né? Porque o que nós podemos entender aqui é que tem dois princípios aqui, né, que nós podemos refletir. Seguir a paz com todos. Então é muito fácil, né, irmã, a gente seguir a paz com aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade. Isso nós não encontramos dificuldade nisso. Mas a Bíblia traz algo a mais. É seguir a paz com todos, né? Talvez você não tenha afinidade com algumas outras pessoas, né? Mas a Bíblia pede que você tente manter uma relação, dentro do possível, amistosa com qualquer pessoa, porque todos somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E quando nós ofendemos alguma outra pessoa, nós temos que sempre ter em mente que é alguém, a imagem e semelhança de Deus que nós estamos ofendendo. Então não podemos estar ofendendo a Deus também. Então vale-se pensar
nessa possibilidade, né? E o verso segue, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então são dois princípios aí muito sérios que fazem parte aí da vida cristã, da caminhada na vida cristã. Com certeza. Mas quando a Bíblia fala, irmã Luciana, faz menção a santos na Bíblia, né? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que passa assim do pensamento popular, digamos assim, quando a Bíblia fala menções a santos. O que vem na cabeça das pessoas, né, que talvez que não tem muito conhecimento das Escrituras? O que passa na cabeça delas? Geralmente as pessoas, eu vou falar assim, mais ou menos o que eu já vivi, né, há muito tempo assim, e o contato com as pessoas parece que é aquela pessoa assim que não peca, né, aquela pessoa que só faz coisas certas e coisas boas. E aí então a gente sabe, conhece pessoas que são até consideradas santos, né, por algumas denominações, como a Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis. E aí eu fico pensando assim, né, essas pessoas realmente elas tiveram uma vida diferenciada, elas foram umas pessoas realmente que fizeram tudo por amor ao próximo, né? Fizeram a diferença no meio em que elas viviam. Exatamente. Agora eu pergunto, Patrick, será que elas ficariam felizes de ver as pessoas tirarem a adoração de Deus para adorarem a elas? Creio que não, porque somente Deus é digno de adoração, né? E eu acredito que essas pessoas, elas foram motivadas a fazer isso por elas terem esse amor por Deus, né? Elas conhecerem esse Deus de verdade e elas então tiveram essa atitude assim de ser totalmente abnegadas e ajudar, né, as pessoas. Então eu fico pensando assim, nossa, se essas pessoas pudessem estar vivas hoje e vendo a idolatria às vezes que são feitas ao redor delas. A gente sabe, né, Maria também. Maria foi uma pessoa assim que eu admiro muito, né, ao estudar a Bíblia, porque ela sempre era uma pessoa que ela aprendia calada, né? A Bíblia fala muitas vezes que ela diz, né, ela guardava no coração. Ela era muitas vezes ela não colocava assim os seus pensamentos. Assim foram poucas vezes que ela, uma da festa do casamento, que ela foi incisiva com Jesus e disse, né, pediu para fazer um milagre ali. Mas em outros momentos ela era omissa, assim, ela ficava calada, ela via as coisas e guardava no coração. Então eu penso assim, como será que Maria viria essa adoração que é feita em torno dela hoje, sabendo assim todo o respeito que ela tinha por Deus, tanto que Deus escolheu para ser a mãe do seu filho. Não era qualquer pessoa. Não era realmente qualquer uma pessoa excelente de caráter, de índole, né? Uma espiritualidade muito alta, né? Então Deus realmente escolheu Maria, né, uma pessoa que viveu uma vida cristã, uma vida devota a Deus, né? Exatamente, a Bíblia mesmo comenta, né, que ela era uma pessoa justa, uma pessoa que era separada, né? Ela tinha um diferencial das outras mulheres, que era jovem, bem jovem, né? Mas ela tinha esse diferencial. Então, assim, eu fico pensando, né? Nossa, se essas pessoas pudessem ver, né, as pessoas adorando elas, de vez de adorar o Deus, né, que elas serviram, como elas ficariam muito tristes, né? E essa palavra santo, eu volto a esse assunto, na Escritura Sagrada, ela é aplicada afinal a quem, né? Qual é o texto que fala, assim, da aplicação mesmo dessa palavra santo, quando ela é dita na Bíblia? Além de Deus, é claro que Deus é santo, né? Tem algum texto que nós podemos mencionar? Nós vamos ver ali em Filipenses 1:1. Você que está em casa também pode conferir, pegue a sua Bíblia, abre e vamos nos alimentar, vamos nos deleitar na palavra de Deus. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1, então, eu, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, escrevemos estas cartas para todos os santos da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também, né, para os bispos e diáconos da igreja.
Então, o que esse texto quer dizer para nós? Que nós podemos entender que essa aplicação da palavra santo, ela está se dirigindo às pessoas que fazem parte do corpo de Cristo na Terra, a igreja. Né? Porque faz menção assim, diáconos, né? Bispos. Sim. Né? E eram pessoas que eles tinham então esse amor por Jesus, né? Eles entenderam o sacrifício que Jesus fez por eles, né? Então eram pessoas que eles eram seguidores de Jesus, então por isso que eles eram chamados de santos, né? Então, não porque eles eram perfeitos, né? Que eles não cometiam erro, não. Era a parte dessa adoração, dessa obediência a Cristo que tornava eles santos, né? Entendi. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser assim: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? A Bíblia diz, né? Ela questiona. É muito fácil a gente despedir uma pessoa que está com necessidade, precisando de alguma coisa. Às vezes não é uma necessidade física, às vezes é uma necessidade espiritual, uma necessidade mental, de um conselho, né? E a gente dizer: vai em paz, Jesus te abençoe, e despedir aquela pessoa daquele jeito, né? Então, é aí que a gente tem que se atentar. E a Bíblia finaliza assim: assim também a fé, no verso 17. Se não tiver obras, por si só está morta. Então nós podemos entender aqui como dois extremos. Exatamente, era o que eu estava... Meu pode comentar. Porque assim, você não pode ter as obras sem ter a fé em Jesus, sem obedecer, porque aí ela vai ser só as obras, e as obras também, né, a Bíblia fala que não salvam. E você também não pode viver sem as obras, porque se você conheceu Jesus, se ele faz, né, parte da tua vida, ele mesmo diz que ele vai preparar as obras para você andar nelas. Então, assim, você precisa realizar as obras. Não tem, como tu disse ali, despedir alguém sem dar um alimento, ver uma pessoa ali, um acidentado, você não socorrer, se você tiver condições de ajudar, de você ser assim, né? Não, eu vou viver minha vida aqui, o que é importante é não pecar, não fazer nada errado, mas o meu próximo que se vire, né? E não é isso que Jesus mostrou, né? Não é o exemplo que ele nos deu, né? Muito pelo contrário. Porque ele, quando ele saiu, quando ele deixou as cortes celestiais para vir a esse mundo, ele abriu mão de muita coisa por nós. E ele deu o exemplo para que nós sigamos o exemplo. Então, quer dizer, nós temos que fazer essas obras em ajudar o nosso próximo. Mas, então, como que acontece esse processo de santificação? Ele é como se fosse uma ferida. Por exemplo, Patrick, quando você machuca algo e você tiver que passar algum medicamento, alguma pomada, alguma coisa, e ela cicatrizar só por fora e por dentro ficar a ferida, o que vai acontecer? Logo ela vai voltar de novo. Exatamente, porque ela vai ficar ali, né? E pode até infeccionar, pode dar vários problemas, né? Se você não tratar ela de dentro para fora. Porque a ferida, ela é cicatrizada de dentro para fora. E é essa obra que Deus faz em cada filho seu. Essa obra de nos purificar do pecado, das nossas tendências erradas, do nosso egoísmo, sentimentos, pensamentos que a gente tem assim bastante distorcidos, muitas vezes, ele vem de dentro para fora. É isso que Deus quer. Ele quer nos... Então, assim, como que eu vou... Jesus mesmo disse, né? Como que uma macieira, né? Como uma fruta, um pé de fruta, por exemplo, uma laranja vai dar limão, né? Não tem como, né? Não tem. Uma laranja tem que dar laranja, uma laranjeira tem que dar laranja, um limoeiro tem que dar limão. Então, como que alguém pode fazer uma obra boa
se ela não tem isso no coração. Mas hoje a gente vê muito disso. Hoje a gente vê muitas pessoas realizando obras, mas elas não estão preocupadas, assim, sinceramente, com a pessoa. Muitas vezes é para manter as aparências, é para o interesse que ela tenha, né? Então a gente vê assim, ou para manter a consciência tranquila. Por quê? Porque as obras acalmam o coração. É bom fazer obras boas. É bom, né? Uhum. Eu acho assim que a gente se sente bem. Pelo menos assim, esses dias nós tivemos a arrecadação de alimentos, né? No sábado passado. Então assim, eu fui com a minha filha e aí ela chegou em casa assim, mãe, que coisa boa. Eu disse, claro, quando a gente faz uma coisa que não é para nós, quando a gente faz uma coisa para o próximo, como a gente se sente bem. Então muitas pessoas, elas se enchem de obras porque elas têm algo dentro delas que não conseguem mudar. É um sentimento ruim, é alguma coisa assim, é a falta de um perdão, né, é alguma coisa assim que ela não consegue buscar ajuda em Deus para mudar. Então o que acontece? Se enche de obras porque fica mais fácil. Então, sim, pelo menos aquilo traz um alívio momentâneo. Mas depois, não. Então Deus, ele quer assim, ele quer primeiro te curar das tuas feridas. Aquele egoísmo, né, que a gente tem, Deus cura isso e agora esse sentimento de querer agradecer, ele começa a fluir. Exatamente, mas é uma coisa natural. Natural. Não é uma coisa que eu vou fazer porque eu preciso. Porque isso vai me salvar. Exatamente. Não é isso. Não. Eu vou fazer porque eu quero realmente, aquele amor de Deus por mim transborda. Então, quando eu estou fazendo a obra dele, isso me realiza assim muito, né? Qualquer coisa que tu faz para Deus te dá uma realização muito intensa, né? Mas não porque eu quero aparecer, ou porque eu quero que alguém me elogie, ou porque eu quero simplesmente, né, momentaneamente me sentir bem. Não, é porque é uma consequência do meu relacionamento com Deus. E é isso que Jesus quer ensinar para nós. Então hoje a gente vê assim muito essas boas obras distorcidas, né? Pessoas sendo usadas para pessoas até, né? A gente teve agora há pouco campanhas políticas, então a gente vê assim que muitas pessoas realizam boas obras, né? Então assim, mas nem sempre é com o intuito. São obras genuínas, às vezes não são obras genuínas. Não são obras, exatamente, né? É isso aí. Então a gente vê que elas se no caso aparecem mais nesses momentos e depois elas, então não são obras que a gente disse genuínas, né? Entendi. E quando o Espírito Santo, isso é algo que eu vou trazer agora, que alguém que está nos ouvindo, que está nos assistindo através das redes sociais, já se deparou com essa pergunta também, né? Quando o Espírito Santo, irmã Luciana, habita numa pessoa, né? Ele causa uma agitação na pessoa, fazendo com que ela fale numa língua estranha, desconhecida nesse mundo, sem interpretação nenhuma, dando a ela vontade de pular, né? Deixando essa pessoa fortemente emotiva. Ela chora quando fala de assuntos religiosos, né? Eu vejo hoje que parece que no meio cristão muitas igrejas tentam passar essa ideia, né? Que quando o Espírito enche a pessoa, né, ele traz tudo esses sinais que eu falei, né? Dá essa agitação no corpo, a pessoa fala línguas esquisitas, né? E chora e se comove, né? É isso que o Espírito Santo faz a pessoa? Ou o que a Bíblia diz? Você poderia trazer algum texto que traga qual que é realmente a obra do Espírito Santo? Nós temos um texto em João 16:8 que nos diz um pouquinho, né, sobre a obra do Espírito Santo. Quando o Auxiliador vier, isso quer dizer o Espírito Santo vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Então, talvez em algumas versões fala da justiça e do juízo, né? Sim. De Deus. Então, é essa obra do Espírito Santo, mostrar, na verdade, quando surgiu o pecado no início da criação, lá no Éden,
Então, a gente sabe que Satanás, ele distorceu a imagem de Deus. E o seu julgamento, a forma de como ele dirige as coisas. Então, o Espírito Santo, ele vai nos trazer, a nossa mente, os nossos sentimentos vão ser voltados para nós conhecer verdadeiramente a Deus. Como é o seu julgamento, como é a forma dele dirigir as coisas, então como é o seu governo, na verdade, né? Então essa é a obra do Espírito Santo, né? Não essa emoção, esses sentimentos assim momentâneos. Por exemplo, assim, eu já fui na igreja, já escutei pregações assim que me emocionaram, mas assim foi um momento. Naquele momento eu chorei, fiquei, pensei assim, vai, assim, ótimo, né? Mas eu saí dali durante a semana e já não lembrei mais da pregação. Então são momentos, mas não é esses momentos que a Bíblia fala que o Espírito Santo causa nas pessoas, né? O choro, a emoção, ela é passageira. Não podemos dizer que são sinônimos de conversão. Não. Né? Então não quer dizer que a pessoa na igreja, por chorar, por estar ali bastante comovida, emotiva, ela está se convertendo de verdade. Aquilo realmente vai mudar. Às vezes pode ser apenas uma ilustração que causou uma emoção na pessoa, né? Mas às vezes, eu vejo hoje muito assim, irmã, pregadores tratando muito do emocional, né? E às vezes a palavra de Deus tem ficado em segundo plano. Quando a palavra de Deus tem que ficar em primeiro plano, e se isso sim nos trazer uma emoção, aí é a emoção verdadeira. Sim. Quando a palavra de Deus ela está em primeiro plano, mas não o contrário, né? E qual que é o fruto então de uma pessoa a qual o Espírito Santo santificou, está presente na vida dela, né? Quais são os sinais, então, irmão, que essa pessoa vai manifestar diante da sua família, na sua igreja, né, na sua sociedade, onde ela está inserida? O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz, lá em Gálatas 5, 22 a 26, então, quais são os frutos que a pessoa que está em Cristo, ela vai ter, né? E a Bíblia diz assim: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Então, aqui está falando, então, algumas, eu diria, qualidades, né, características das pessoas, então, que elas são mudadas pela ação do Espírito Santo. Só que uma coisa, Patrick, isso não acontece do dia para a noite. Eu hoje, conheci Jesus, então hoje a minha vida mudou. E dali um tempo a pessoa vai pensar assim, não, eu já vi muito desses testemunhos, né, emocionais. Não, de hoje em diante eu vou ser outra pessoa. E dali um ano, 2, tu vê a pessoa está em estado pior do que... Ou até bem antes, né? Não, até bem antes, estou sendo generosa, né? Mas assim, a característica, então, que o Espírito de Deus dá para as pessoas, são essas características que vêm do interior da pessoa, que vêm do coração, não é só a aparência. Porque muitas vezes hoje nós vivemos num mundo onde muitas pessoas acham que são atoras, que elas conseguem transparecer assim uma calma, uma paciência, uma bondade que não é sincera, né? Então assim, eu acho que até para enganar, né? Porque a gente sabe que o Satanás ele se transforma em anjo de luz, ele se transforma em pessoas bondosas, né? A gente tem até às vezes eu acho um pouco do erro da nossa mente assim de achar que Satanás, e foi eu acho que muito incutido isso em nossa mente, né,
que Satanás é um demônio, que ele é ruim, que ele vai aparecer sempre em pessoas briguentas, em pessoas, né? Mas não, ele vai usar pessoas bondosas, pessoas... Mas o que acontece? A gente vê a diferença porque não é uma coisa sincera e não é uma coisa permanente na vida da pessoa. É conforme a situação, aonde ela se encontra, ela age. Satanás é tudo aquilo que você falou, é ruim, é mal, é mentiroso, só que ele não aparece nessas formas. Não aparece nessas formas, ele engana. Ele é um enganador. Então, assim, ele mostra, para quando ele quer enganar uma pessoa, principalmente aqueles que estão buscando a Deus, ele vem numa aparência muito boa. Muitas vezes até usando a própria palavra de Deus, só que distorcida, né? Geralmente, com certeza ele vai usar a palavra de Deus, porque isso é a maior ira que ele tem, né? É contra a palavra de Deus, né? E é contra as pessoas que querem obedecer a palavra de Deus. Então, com certeza ele vai usar, mas que nem tudo, como ele fez com Eva, ele usou a palavra, né? Ele distorceu o que o próprio Deus havia dito, né? Como ele fez com Jesus na tentação lá, nas 3 tentações do deserto, ele usou a palavra de Deus, como tu disse, distorcido, e ele não vai fazer diferente conosco hoje. A né? estratégia é a mesma. A estratégia é a mesma. Mas a quem Deus concede exclusivamente, né, o Espírito Santo? Né? Deus tem uma característica para ele dar deliberadamente o Espírito Santo, né? A Bíblia traz menção disso, né, dessas pessoas que Deus distribui o Espírito. Sim, Deus não é exclusivista, né? Mas ele, com certeza, ele não sai distribuindo o Espírito Santo a todos. Né? Alguma característica a pessoa que recebe o Espírito Santo ela tem que ter. Então a Bíblia fala lá em Atos 5:32 qual é a característica dessa pessoa que recebe o Espírito Santo. E nos diz assim: nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Aí então está a ponto-chave da questão, né? Aos que lhe obedecem, a obediência, né? Então, se você quer realmente ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, a Bíblia vai te dar o caminho, né? Que é a obediência, como mencionado aqui. Claro que o Espírito Santo vai tentar em todas as pessoas do mundo apelar para que elas se entreguem ao Senhor. Todas as pessoas têm em algum momento da vida uma chance, até porque o maior sinal da proximidade da volta de Jesus é quando o Evangelho for pregado a todo mundo, né? Então, em algum momento, né, Luciana, através de um convite, de um conselho, até de um testemunho da vida de alguém, a pessoa tem a oportunidade. É o Espírito Santo que coloca isso e dá a oportunidade. Mas o Espírito Santo também não sai arrombando a porta do coração de cada pessoa, né? Então, essas pessoas realmente que obedecem, que querem fazer a vontade de Deus, elas vão seguir a Bíblia, né, as instruções e receber cada vez mais os dons, aflorar os dons, né, e serem cheios do Espírito Santo. Mas onde e qual é a fonte segura para receber o Espírito Santo? Jesus, foi o próprio Jesus que falou, né? Então, nós vamos ver um texto conhecido, acho que de muitos, em João 17:17, onde Jesus estava falando algumas palavras de despedidas para os discípulos, e ele disse assim, que eles sejam teus por meio da verdade, e a tua palavra é a verdade. Então aqui Jesus está falando, né, que a palavra dele é a verdade. Com certeza existem muitos livros e literaturas boas, né? Mas a verdade, não que os outros sejam mentira, né? Esses livros bons sejam, não estamos dizendo isso, mas aquela verdade para além das coisas dessa vida, para as coisas depois, na eternidade, é a palavra de Deus que dá, né? Somente esse livro. É a única coisa que santifica a pessoa, né? Porque tem algumas versões que falam, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então a única forma da gente se santificar é realmente estudando a palavra de Deus, com oração e com a vontade de mudar. Porque muitas pessoas, elas vão para a Bíblia,
Elas conhecem a Bíblia de capa a capa, mas elas não têm o desejo de mudar. Elas só têm o desejo de conhecer a palavra de Deus. Mas elas não botam em prática o que elas aprendem ali. E aí, então, a Bíblia não faz diferença, a palavra de Deus não faz diferença nenhuma na vida dela. Porque a única maneira de alguém ser transformado pela palavra de Deus é quando ela coloca em prática. E às vezes as pessoas podem até aceitar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas quando aquilo exige, às vezes, um pouco mais da pessoa, né? Deixar o seu comodismo de lado, né? Sair pregar a palavra de Deus, às vezes num dia de chuva, ou ajudar alguém quando o sol está rachando, vamos dizer assim, né? As Ou pessoas ter que não deixar querem. algum vício que gosta muito. É mais difícil ainda, né? Então, as pessoas hoje fazem uma seletividade na palavra, né? Então, exatamente. Então, assim, também é importante a gente saber, né, que essa santificação, Deus ele quer nos separar, né, do mundo. Deus também ele separou um dia, né, Patrick? Por exemplo, assim, na semana nós temos 7 dias. Um dia Deus separou, e a gente vê lá em Gênesis 2, 1 a 3, que esse dia Deus separou dos outros. Os outros dias são comuns. São dias que a gente trabalha, faz outras atividades. Mas o sábado, então, Deus separou. E não, esse dia é um dia especial. É um dia que eu quero ter mais contato com o ser humano, que o ser humano tenha mais contato comigo, que aprenda mais de mim. É um dia separado. sim. Isso que Deus fez com o sábado. E a mesma coisa Ele quer fazer conosco. Ele quer nos separar. Não das pessoas, mas assim, do nosso comportamento. Das coisas mundanas. Exatamente, daquilo que leva para a perdição. Isso. Ele quer que a gente tenha assim essa noção do que é pecado, do que é errado, e também nos prepara para fazer parte do reino dele, o reino eterno, um reino sem pecado. Então, assim, como que você vai participar, ou como você vai viajar para um outro país sem ter essa preparação? Tu consegue ir para os Estados Unidos sem se preparar antes? Vai chegar lá, vai achar tudo estranho, né? Ou as pessoas vão te achar bastante estranho. A minha filha teve a experiência esses tempos, eles foram para lá e eles estudaram um pouquinho inglês. Mas o que salvou muito foi o celular, né? Que tem o tradutor, né? Mas olha que teve situações assim que eles se viram apertados. Sim. Porque é muito diferente, cultura diferente, língua diferente, né? Tudo diferente. Então, assim, olha, se você não tiver um preparo, você fica perdido. Agora você imagina, você quer ir para o céu e Jesus, né, prometeu de voltar para nos buscar, foi preparar um lugar lá. Vamos morar com seres santos, anjos que nunca pecaram. Exatamente. E nós vamos ir de qualquer jeito. Não dá. Não tem como. Não tem como, né? Mas a gente pensa que é assim. Muitas pessoas que eu falo assim, não, mas Deus é amor. Deus é amor, Deus me aceita como eu sou. Então, assim, Deus te aceita como tu é, Ele te recebe como tu é, mas Ele quer, como nós vimos hoje, Ele quer que você passe por esse processo de mudança, porque isso vai fazer bem para você. E Ele quer te levar para o reino dele, mas Ele quer te preparar para esse reino. Claro. Né? Então é a mesma coisa assim também, né? Para a gente deixar um pouquinho mais esclarecido. Como que eu vou pegar uma criança de 5 anos e vou matricular ela na faculdade? Não tem como. Dá para fazer isso? Não. Eu tive essa experiência com a minha filha, a mais velha, quando ela estava no prézinho, e ela estava com 5 anos. E eu achei que ela já podia ir para o primeiro ano. E ela sofreu muito, porque ela foi meio adiantada, ela não tinha nem 6 anos completo, né? Então, pensa comigo, 1 ano. 1 ano ela foi, e aí ela já sofreu bastante. Nossa, olha, custou depois para frente, assim, até ela, porque daí ela era novinha, não tinha maturidade para as outras séries. Sim. E a mesma coisa nós. Então, Deus seria muito injusto conosco, porque como que nós vamos ir se adaptar a um lugar totalmente diferente se nós não passar por esse processo aqui? Então, quando a gente passa por esse processo aqui de mudança de coração, de sentimento, de pensamento, a gente vai conhecendo mais a Deus e a gente vai vivendo um pedacinho do céu aqui na terra.
A gente vê assim como é maravilhoso o mundo de Deus. É muito diferente, né, o sofrimento que as pessoas passam aqui. A gente vê assim, ó, que mesmo tu está passando dificuldade, mas que você tem esse Deus para confiar. Ele é teu amigo, ele te ouve. Então assim, ó, ele te ajuda, ele te dá força, então assim, restaura, né, quando você está ali nervoso, preocupado, restaura as tuas energias. Então assim, é muito diferente a nossa vida com Deus e sem Ele. E essa preparação. Então hoje Deus ele quer nos preparar para esse lugar. E essa preparação tem que acontecer aqui, porque seria muito injusto com Deus. É como se fosse colocar uma criança numa faculdade. Ela precisa passar pelos processos de ensino para chegar numa faculdade. Ela pode até chegar lá e ser um ótimo aluno, mas se ela não passar nos processos, ela vai chegar lá e não vai saber nada. E aproveitando o ensejo, quando tu falaste assim que Deus separou um dia para santificação, nós temos que deixar bem claro também aos nossos ouvintes que todos os dias são dias para buscar a santificação, né? Mas a Bíblia deu um dia especial, e isso será tratado num próximo programa, né? Um estudo que faremos, até inclusive você que tem essa curiosidade, sobre o sábado, né? Hoje se guarda o dia do domingo, muitas denominações não guardam nenhum dia. Guardar no sentido de separar, ter mais comunhão com Deus, fazer o bem ao próximo, né? Então, mas todos os dias são dias da santificação, com certeza, né? Apenas Deus deu um dia especial, ainda mais, que é o sábado. Mas continuando aqui no nosso assunto de hoje, que é a santificação, como que o apóstolo Paulo, você falaste antes aqui de alguns processos, né, que ocorrem na vida do cristão quando ele está santificado. O apóstolo Paulo, que menção ele traz e como ele define a santificação? Bom, então, em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, é um texto que eu gosto muito, porque ele realmente define esse processo, né, de santificação. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como as pessoas vivem desse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós vimos aqui uma palavra um tanto quanto forte, um sacrifício vivo, né? Então quem estuda a palavra de Deus sabe o que era um sacrifício, né? Uma oferta ao Senhor. Só que aquele sacrifício, o bíblico, um animalzinho era morto, né? E aqui a Bíblia está trazendo uma linguagem diferente. Quer que você seja um sacrifício vivo, uma oferta viva ao Senhor, né? Então, claro, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está nos escutando, seguir a palavra de Deus vai trazer com certeza uma boa experiência para você, uma paz no coração, né? Só que muitas vezes você vai ter que deixar alguma coisa de lado, um vício que você tem, que na verdade você está sendo um escravo, e aquilo vai exigir de você um certo sacrifício para isso, né? Para você deixar daquele problema, daquela sua tendência a pecar sempre naquele ponto, né? Mas Deus pode te ajudar. Nenhuma tentação virá sobre você tão forte que você não possa suportar e vencer. Você não é escravo dos teus pensamentos. Você tem pensamentos ruins? Quantas pessoas hoje sofrem com depressão? Você que talvez está nos escutando agora aí pela rádio, pelas redes sociais, toma remédios para tentar dormir, porque muitos pensamentos ruins estão vindo à sua mente. Pois saiba que você pode viver com uma atmosfera do céu aqui na terra, né? Você não precisa respirar esse ar fétido daqui, você não é obrigado a isso. Lembre-se que você tem um Deus do teu lado, tem anjos comissionados por Deus para cuidar de você. Então você não precisa ser escravo dos seus pensamentos.
Olhe a Deus, peça força a Ele. Né? Procure uma igreja que te acolha, que te liberte. E eu não estou falando de uma libertação momentânea, onde você vai ali, é dito que foram feitas amarrações contra você, e isso e aquilo. Você quer libertação de verdade? Vá a uma igreja que te dê um curso bíblico, que faça você entender intelectualmente e espiritualmente pela razão, não somente pela emoção, mas pela razão a palavra de Deus. E aí você vai ser liberto dos teus temores, das tuas aflições, desses pensamentos. Né? A ajuda médica é importante. Você pode procurar uma ajuda médica. Tem profissionais nessa área que vão lhe ajudar também. Mas nós queremos também trazer para você a palavra de Deus. Busque-a e você também encontrará libertação para os seus problemas aqui. E nós estamos já quase finalizando o nosso estudo hoje sobre a santificação. Tu falaste no começo do programa que a santificação ela não é algo que você tenta aplicar hoje e amanhã você já atingiu o ápice da santificação. Como que a Bíblia nos instrui sobre esse assunto? Como que é o processo? Bom, então, como nós falamos que esse é um processo que leva uma vida toda. Uhum. A gente precisa entender isso. Não existe esse processo muito rápido. Uhum. É como nós falamos ali, né? O processo do estudo, que a criança tem que passar por todas as fases até chegar na faculdade. E assim é com as coisas espirituais também. Então, em Provérbios 14:8 nos diz: por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Porque será que o tolo não tem juízo? É porque ele sabe o que faz. Desculpa, não é o 14, é 14:18. Sim. É o 4:18. Eu troquei, de vez o 14. De vez eu botar o 4:18. Aqui diz assim: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Então, a luz, né, ao amanhecer, ela vem devagarzinho. Devagarzinho. Ela não chega já um sol raiando lá no começo no início do sol nascente, né? Ela vem devagarzinho. Isso, aos poucos. Exatamente. Uhum. E o sol do meio-dia, ele é um sol mais intenso, né? E é assim a nossa caminhada, né? Ela começa aos poucos, esse processo. Mas tem outro texto que eu gosto bastante, que é em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Ali Pedro fala um pouquinho dos passos que acontece. Então, nós vamos ver 2 Pedro, capítulo 1, o verso 5 e 7. Porque ali é um passo após o outro. Então, aí a gente vê, por exemplo, por isso que eu falei ali, né? Que, por exemplo, é difícil uma pessoa ela demonstrar um amor genuíno de cara se ela não passou pelos outros processos que Pedro está falando aqui. Né? Porque tem outras coisas antes de chegar esse amor genuíno que Jesus teve por nós, que Deus tem por nós. Que antecede. Então, assim, é um processo. Ninguém vai ter esse amor já direto. Deus vai conceder esse amor. Mas tu tem que passar por esse processo. E Pedro fala sobre esse processo. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar. Então, assim, ele fez a menção de algumas qualidades que a gente deve juntar, virtudes cristãs, né? A bondade, a fé que vocês têm. A bondade junto ao conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio juntem a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. E essa devoção a Deus juntem a amizade cristã. E a amizade cristã juntem o amor. Então, na verdade, o amor, esse amor ágape, esse amor que Deus tem por nós e que Jesus tem por nós, é um amor que ele é o último
a última parte do processo. Né? Ele vai vir no momento que nós já passar pelos outros processos, né? Então, como tu disse, nosso coração é egoísta, a nossa mente, ela tem, assim, muitas tendências de pensar coisas ruins, pensamentos ruins. Então, primeiro, Deus, ele precisa nos limpar. Isso que acontece com o processo de santificação. Ele quer, primeiro, limpar tudo isso, para ele derramar o amor dele verdadeiro em nós, para que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, assim, é diferente do que, às vezes, hoje a gente vê as pessoas fazendo, né? Essas, como nós já falamos, as boas obras sem ter esse amor verdadeiro, genuíno, né? E as pessoas sentem, né, Patrick? Eu acho, assim, que eu pelo menos, a gente sente quando uma pessoa gosta mesmo da gente ou quando ela não está sendo verdadeira. Isso torna-se visível, né? De alguma forma isso vai se manifestar. Exatamente. Né? E dá para a gente ter uma noção, né? Então você está me dizendo aqui que existem elementos a ser consubstanciados até formar uma maturidade espiritual, né? Isso. E isso é um processo que não acontece da noite para o dia. Não. Né? Então é uma transformação diária. E o primeiro passo aqui que a gente viu é a bondade e a fé. Uhum. Né? Se você não começar por essas características, você não vai chegar ao final, né? Então, se você não acreditar em Deus e não ter essa bondade, que nem você falou no começo ali, né? De tratar as pessoas bem, né? De ser bondoso com as pessoas, de ter a paz com todos, mesmo aqueles que nos perseguem, aqueles que não gostam da gente, aqueles que nos tratam mal. Se a gente não tiver essas características, o resto não vai acontecer na nossa vida. Então, nós precisamos desses elementos, dessas qualidades, né? Uhum. Então, para ir acrescentando. E o conhecimento é como você disse, né? O conhecimento de quem? De Deus. Eu preciso do conhecimento de Deus. E como eu faço isso? Então, o conhecimento de Deus eu só tenho através da oração, quando eu falo com Ele, e do estudo da Bíblia, quando Ele fala comigo. Então, não tem outro meio. E esse processo, então, essa comunhão tem que acontecer diariamente, como você disse. Não é só no sábado, como, né, Deus deixou separado, mas diariamente eu devo estar nessa ligação. É impossível uma pessoa usando, assim, a alimentação física. Por exemplo, alguém que se alimenta, vamos supor, todo dia só num copo de leite e não come mais nada durante o dia. Será que ela vai sobreviver? O corpo não aguenta. Não vai aguentar? Não vai aguentar. Não vai aguentar. Mas tem pessoas que passam dias e dias sem ler um verso da palavra de Deus, sem falar com Deus, sem orar, e elas acham que a parte espiritual vai sobreviver. Não vai. Quando chegar a tentação, acham que estão preparadas, não vão cair. E não vão estar. Por quê? Porque isso precisa tempo. De qualidade com Deus, para você se fortalecer. Então, o teu alimento espiritual é como se fosse o café da manhã, o almoço e a janta. Isso. Precisa ter esse alimento para você estar fortalecido, né? Para aquele que está aí nas redes sociais, eu pergunto, como que está a anteninha do teu Wi-Fi de conexão com Deus? Está com 2 pontinhos, está com 1 pontinho só ou está estourando? Né? Então espero que esteja lá em cima, estourando o sinal, né, para que a gente possa se encontrar, todos nós, nas mansões celestiais. Amém. Provas vão vir, irmã. Né? Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas eu quero dizer para você, não desista. Não desista da santificação, da comunhão com Deus. Tiago, no capítulo 1, verso 2, ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. E no capítulo 1, verso 12, ele finaliza, feliz é aquele que suporta com paciência as provações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação vem de nossos próprios desejos,
que nos seduzem e nos arrastam. Deus quer o melhor para você. Sempre vai querer o melhor para você. Virá as tentações. Não é Ele que está trazendo. Mas nós, às vezes, somos tentados, como diz a palavra de Deus aqui, por nossos próprios desejos. E quando as provações vierem, não desista de ter uma vida separada de Deus. Porque ser separado de Deus é pior. Não existe vida separada da fonte da vida, que é nosso Jesus. Né? Você tem que estar ligado aos ramos dessa oliveira. Se você se desligar, não há vida para você. Não há vida para nós. Então esse é meu apelo que eu deixo para você, ouvinte da Rádio 106.3, você que nos acompanhou até agora também pelas redes sociais, o nosso muito obrigado. Esse foi o programa da Igreja Adventista de Carazinho, Ensinos da Bíblia, o Caminho. Quinta-feira, esperamos você novamente, a partir das 8 horas da noite. Eu quero você aí, conosco, ligadinho em mais um programa. Fiquem com Deus e até lá. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador.